Está começando o PodCline, o podcast da Coopercline, um espaço de diálogo, cooperação e protagonismo estudantil da Escola Municipal de Ensino Fundamental Felipe Jacob Klein. Oi, pessoal! Eu sou a Fernanda Matius e sou a presidente da cooperativa Coopercline. Eu sou a Sofia e sou a vice-presidente da cooperativa Coopercline. E hoje estamos com mais um episódio do PodCline e hoje vamos conversar sobre cooperativismo, liderança e os desafios de conciliar tudo isso com os estudos. Por isso, recebemos os representantes de duas cooperativas escolares, sendo elas a Menoativa e a Coopermonte. Obrigada pela atenção de todos. Bom, agora pedimos então que cada um se apresente e fale qual é a sua função. Oi, eu sou a Giovana, eu sou secretária da nossa cooperativa, da cooperativa Menoativa. Oi, eu sou a Luísa e eu sou diretora de comunicação da Menoativa. Oi, eu sou a Emanuele e eu sou vice-presidente da Menoativa. Oi, eu sou o Davi, eu sou presidente da cooperativa. Oi, eu sou a Helena e eu sou vice-presidente da cooperativa Coopermonte. Então, a primeira pergunta é como surgiu a cooperativa de vocês? Bom, a nossa cooperativa foi criada em 2016 por um grupo de alunos e uma professora orientadora, que era a Mariane Correia, com apoio do Sicredi. E esse ano a nossa cooperativa está fazendo 10 anos. E é isso, eu acho. Coopermonte surgiu no dia 16 de 6 de 2026 com o interesse dos alunos. Não temos mais informações por falta de contato com os fundadores, mas a cooperativa está se reconstruindo com a professora Cristiane. A nossa cooperativa ela surgiu no dia 26 de setembro de 2013 com as prof. Janete e a prof. Raquel. Bom, a segunda pergunta é o que motivou vocês participarem de uma cooperativa escolar? Quando eu entrei no 6º ano na escola, eu ouvi falar, né, da nossa cooperativa. E quando as minhas amigas começaram a entrar na cooperativa, eu também tive esse interesse, também para ver o que a nossa cooperativa fazia, né? Fiquei muito interessada por isso. Eu tive interesse de começar na cooperativa porque tinha uns amigos meus que participavam e eles disseram que era muito legal e eu queria ver como é que é dentro da cooperativa, porque eu sempre via a cooperativa participando de vários projetos legais. Eu fui incentivada a participar da cooperativa por alguns amigos e também pela professora Márcia. Desde então, eu participo e eu atualmente sou vice-presidente. Meus amigos me motivaram sempre a participar da cooperativa e eu também sempre quis aprender como é ser um líder. Minha maior motivação foram os meus amigos e os professores. O que me motivou a começar na cooperativa foi quando minha irmã, que estava participando na cooperativa, falou que era muito legal, que era bem divertido, e eu quis, quando eu cheguei no 6º ano, que eu pude ir, eu quis ir para a cooperativa para ver como ela funcionava, como eram as reuniões, e se era divertido, e é divertido mesmo. Os primos, eles eram da cooperativa, então sempre diziam que era muito legal. Então eu quis participar. Então, não sei se quando eu pude entrar, eu entrei e hoje eu sou vice-presidente porque eu gostei muito de entrar. Quais são os projetos ou ações mais importantes desenvolvidos pela cooperativa? Eu acho que atualmente um dos mais importantes que a gente fez, não que é o mais importante, porque querendo ou não tudo é importante, mas eu gostei bastante do resultado que teve, foi um que a gente fez do show piolho, que estava tendo muito problema no nosso município todo de piolho na cabeça das crianças. Aí a gente montou um teatro muito legal, uma apresentação para apresentar para elas. Foi tão legal que tanto foi para outras escolas também, a gente foi para outras escolas para apresentar.
E nisso entra também o projeto Vamos Aprender Juntos, que a gente pega temas que as professoras pedem para a gente explicar para os alunos delas, a gente estuda um pouco, faz uma apresentação bem interativa, bem divertida, e a gente tenta ensinar para as crianças de um jeito diferente. Acho que o projeto atual mais importante é o da pintura da escola, que já foi marcado 2 datas, mas em função do tempo a gente não conseguiu estar fazendo. Bom, o projeto mais importante, assim, para a ação, né, o projeto da nossa cooperativa mais importante para mim foi o projeto de fazer visitas aos idosos, fazer contação de histórias nas escolas do município, o podcast, o Podclaim, né, que a gente está fazendo agora, o container, o rádio escolar, que a gente às vezes dá avisos, e tudo é importante, né, mas tem algumas coisas que são mais marcantes. A próxima pergunta seria: como a cooperativa contribuiu para a formação de vocês? Eu acho que a nossa cooperativa me ensinou muitas coisas. Eu comecei no 6º ano muito envergonhada. Eu tinha muita vergonha, muito mais do que eu tenho agora. E eu acho que a cooperativa me ajudou nisso. Me ajudou a trabalhar saber trabalhar mais em equipe, né? E eu acho que isso tudo vai nos ajudar muito no futuro. A cooperativa ajudou bastante a eu aprender a respeitar mais, escutar as ideias dos outros, bastante coisa. Acho que a cooperativa tirou bastante da minha vergonha, porque eu era muito envergonhada. Também me ajuda a trabalhar em equipe, porque antes eu não conseguia trabalhar em equipe. Agora eu só gosto muito de trabalhar em equipe. Então acho que ela contribuiu bastante. A próxima pergunta é: quais características são importantes para um bom líder? Eu acredito que para um bom líder saber liderar um grupo, ainda mais se o grupo for muito grande, eu acho que ele tem que entender o jeito que as pessoas se entendem no grupo. Porque, tipo, se eu tratar o meu colega de um jeito e o meu outro colega não gosta de ser tratado desse jeito, eu preciso entender isso e eu preciso saber também a não só mandar sendo líder, tipo, eu tenho que cooperar, né? Eu acho que as maiores características que um líder deve ter é ter uma boa comunicação, entender o grupo, a parte da cooperativa, ter voz e respeitar as pessoas para que as pessoas entendam ele melhor e consigam ouvir e fazer as coisas de forma correta. Eu acho que um bom líder tem que impor sua autoridade, às vezes não precisa também. Porém, também precisa saber liderar, entender os associados e saber como uma cooperativa funciona e fazer trabalhos em equipe e tudo para cooperar. Como são tomadas as decisões dentro da cooperativa de vocês? Na nossa cooperativa, a gente sempre busca tomar as decisões em conjunto. Então, todo início de reunião, a gente se reúne, né, todos, para falar sobre os assuntos que a gente precisa falar naquele dia, e as decisões são sempre tomadas em grupo. Qual é a pergunta? Como são tomadas as decisões? As decisões são sempre tomadas em grupo. Todas as vezes escutamos todas as ideias de cada um para termos maiores ideias. E é isso. A gente sempre faz as reuniões com a nossa diretoria, então a gente conversa, tem ideias, e caso a gente precise decidir alguma coisa, a gente chega em ideias, leva para todo mundo que está na cooperativa, então a gente decide o que a gente vai fazer.
Então, a próxima pergunta é o que vocês aprendem sobre trabalho em equipe e participam na cooperativa. Na cooperativa, a gente sempre aprende que ninguém é mais importante do que o outro, sempre que todos são igualmente tratados e temos que cooperar entre o grupo e não excluir ninguém por amizades fora da cooperativa e é isso. O trabalho em grupo, ele pode levar a gente a lugares que a gente talvez não consiga chegar sozinhos. E é muito importante saber disso participando de uma cooperativa. Eu acredito que sempre que a gente tenta fazer uma coisa sozinho, às vezes nunca vai sair melhor do que se a gente fizesse em grupo. Então, é muito bom poder contar com mais pessoas para fazer uma coisa bem mais feita, bem feita. Eu aprendi que trabalhando em equipe a gente tem mais ideias e a gente consegue fazer as coisas de forma melhor. Quanto que um pode ter uma ideia, o outro pode ter outra que seria melhor em conjunto, assim. A gente aprende que trabalhando em equipe é muito mais rápido, mais prático e às vezes ideias são muito melhores. A próxima pergunta seria se vocês já enfrentaram algum conflito ou dificuldade na gestão da cooperativa. Como vocês resolveram isso daí? Sim, a gente já enfrentou uma dificuldade que foi decidir o nosso material de aprendizagem. Porque durante bastante tempo a gente sempre trabalhou com trufas e doces. Só que aí começaram a proibir na escola. A nutricionista não deixava mais. Aí a gente teve que pensar em outros materiais de aprendizado que fossem dar lucro, mas que também todos gostassem, né? Na nossa cooperativa a gente nunca passou por nenhum conflito. Um problema que a gente enfrentou foi que muitos associados queriam entrar para a chapa de 2026 e a gente resolveu isso com uma boa conversa. A próxima pergunta é de que forma a cooperação é mais eficiente do que a competição em algumas situações. Na maioria das vezes, muitas pessoas tentam ser melhor do que as outras, e às vezes não é muito bom competir, e sim cooperar, porque dois é maior que um. Então, se você está cooperando com alguém, tu provavelmente vai conseguir melhores ideias, melhores trabalhos, e por isso é a minha resposta. Trabalhando em grupo conseguimos ter mais ideias, uma ideia maior e que ninguém se ache melhor que o outro também. Eu acho que a cooperação ela é mais eficiente porque assim todo mundo chega numa decisão junto, então não tem aquela briga para saber qual vai ser a decisão. Então é muito mais fácil, né? Mais prático. A próxima pergunta é como vocês conciliam os estudos com as atividades na cooperativa. Eu tento sempre me organizar antes, tipo, se eu tenho, que nem a nossa cooperativa, as reuniões acontecem nas quartas. E então eu tento fazer os meus temas de casa com antecedência, tento estudar para provas com antecedência, para no dia não ficar tão sobrecarregada. Que nem a Gi falou, eu também faço isso, eu me organizo com antecedência para não ter tanto problema. Eu gosto bastante de fazer algumas planilhas da minha semana e organizar quando eu preciso fazer alguns trabalhos ou até mesmo estudar para provas. Daí eu organizo em horários e dias e daí eu ponho o que eu tenho que fazer a cada horário. E quando tem o dia da cooperativa, eu não preciso me preocupar com o que eu tenho que fazer.
Como todas as atividades propostas pela cooperativa a gente faz no horário da cooperativa, eu acho que sobra bastante tempo para estudar, fazer as atividades e temas, e os professores também não costumam passar tantas coisas pra gente fazer em casa. Bom, eu sempre tento me adiantar com os estudos, com os trabalhos, não deixar para a última hora, né? Por causa que, como a cooperativa dura toda a tarde, talvez não dê tempo para fazer algum trabalho de última hora, ah, só à tarde, né? Precisa de mais dias. Então, é sempre melhor se antecipar com os estudos. Normalmente eu faço as coisas antes do dia da cooperativa porque eu já sei que vai ter cooperativa no dia. Mas caso eu não consiga, eu tenho que fazer de noite. A próxima pergunta é: quais responsabilidades um estudante cooperativista precisa assumir? Um estudante cooperativista precisa ter comprometimento com horários, com a agenda, com a programação, tudo. Precisa também ter participação nas assembleias. Precisa respeitar a opinião dos outros colegas, tem que entender, tem que saber participar também das atividades que são propostas em grupo. E empatia e paciência. Eu acho que precisa ter muita responsabilidade e comprometimento para sempre estar ali quando precisar e Bom, as responsabilidades que o estudante tem que ter com a cooperativa precisa sempre estar ali quando a cooperativa precisa de você e precisa arcar também com talvez uma ação que você fez e não tá certo e saber que não tá certo, né? Tem que assumir os erros também, é importante. A próxima pergunta seria assim: participar da cooperativa ajudou vocês a se tornarem mais organizados? Como? Para mim, ajudou bastante essa parte de ser mais organizada, porque eu aprendi também que um grupo que trabalha unido, ele é sempre mais organizado, porque se você vai trabalhar sozinho, fica aquela bagunça, e daí, quando cada um se divide, cada um tem a sua função, tudo sai mais organizado. A cooperativa me fez perceber que eu precisava me organizar com antecedência nos temas. E também uma coisa que eu me senti mais organizada depois que eu comecei na cooperativa é em relação ao dinheiro, que eu percebi que eu também cuidava um pouquinho do dinheiro quando eu entrei na cooperativa, aí eu comecei a me organizar mais com o dinheiro. Quando eu entrei na cooperativa, eu não era a pessoa mais organizada do mundo. Normalmente, eu fazia os temas de manhã, mas como a cooperativa é nas quintas-feiras de manhã, no nosso turno, eu comecei a fazer igual eu havia comentado anteriormente. Comecei a fazer minhas planilhas e organizar o que eu teria que fazer no dia e no horário. E daí eu comecei a me tornar uma pessoa mais organizada e não deixei as coisas por em cima da hora. A cooperativa me ajudou a organizar meu tempo, que sempre fazer meu tema antes, porque ou eu faço antes ou eu tenho que fazer de noite. A cooperativa me ajudou a ser mais organizada em relação ao dinheiro, por causa que teve muitos ensinamentos, e também em relação aos temas, por causa que eu sempre deixava para a última hora. Agora eu sempre faço antes, né? Eu sempre deixava o tema pra última hora. Só que daí, quando eu entrei na cooperativa, eu tive que me organizar pra sempre fazer antes, né? Pra no dia poder entregar, então ajudou a organizar bastante. E a próxima pergunta é: que conselho vocês dariam para os estudantes que têm dificuldade em administrar o seu tempo? Olha, muitas pessoas, no caso adolescentes, assim, não conseguem organizar o seu tempo e se planejarem com as suas responsabilidades, porque na maioria das vezes ou não, tipo,
não acordam no horário que queriam, não conseguem prestar atenção ou organizar de uma forma que eles consigam entender e realizar. Eu diria para as pessoas tentarem, tipo, como eu posso explicar? As pessoas tentarem criar um hábito, acordar no mesmo horário todos os dias e criarem uma rotina. Porque às vezes as pessoas não têm uma rotina e não conseguem organizar o seu tempo e nem as atividades que tem que fazer ao longo do dia. Meu conselho seria ter organização, uma boa organização e colocar as prioridades acima, o que é mais importante acima e ir fazendo nessa ordem. Bom, o conselho que eu daria para os estudantes que não conseguem administrar seu tempo direito seria criar planilhas, organizar sua semana, seu dia e dividir tudo por hora. Tipo, eu preciso fazer um tema. Tal hora eu faço um tema, daí depois eu preciso ir para algum lugar, daí e depois eu boto tal hora eu preciso ir para algum lugar. Então, administrar seu tempo de uma forma positiva. Bom, a próxima pergunta seria: o que os professores orientadores fazem para ajudar os alunos a equilibrar os estudos e as atividades da cooperativa? A nossa professora orientadora, ela tá sempre nos motivando e meio que nos guiando quando a gente tá meio perdido em algumas atividades. A nossa professora sempre nos ajuda a não nos sobrecarregarmos e sempre está mantendo respeito com todos. A nossa professora, ela sempre busca nos orientar, nos ajudar a fazer as reuniões, buscar também o respeito dentro da cooperativa. Bom, a próxima pergunta seria: o que significa para vocês ser um empreendedor na adolescência? Para mim, ser uma empreendedora na adolescência significa ter responsabilidade com valores e também material ou de venda ou coisa que você vai empreender, né? Na cooperativa a gente aprendeu que a gente sempre tem que somar os valores do material de aprendizagem. Isso ajuda muito as pessoas, os alunos, né, a pensarem melhor como empreendedores. Para mim significa você saber que ter cuidado com as coisas, tipo, você aprender a cuidar disso de uma forma certa. Por exemplo, a questão do dinheiro, das vendas. A gente sabe quanto a gente gasta para comprar aquilo e quanto a gente gasta para, no caso, quanto a gente ganha, o nosso retorno com aquilo. Eu acho que ser aprendedor na adolescência é saber administrar o seu dinheiro. E caso você for vender alguma coisa, empreender alguma coisa, é saber vender, saber guardar o dinheiro para conseguir comprar e ter um lucro. Próxima pergunta é: quais habilidades empreendedoras vocês desenvolveram participando da cooperativa? Desde o início, quando eu entrei na cooperativa, a gente é sempre ensinado a ter organização com o dinheiro, a saber tudo que entra e tudo que sai de dinheiro da nossa cooperativa. E isso é muito bom porque ajuda a gente a ter uma noção quando a gente for mais adulto e ter a nossa empresa, ou enfim, ajuda a gente a ter uma noção do que a gente pode fazer. Nós desenvolvemos tendo mais compromissos, sabendo o lucro que vai dar o que nós compramos, sabendo manusear mais o dinheiro e entre outras coisas. Bom, as habilidades empreendedoras que a gente desenvolveu com a cooperativa foi analisar melhor o que entra e sai do nosso dinheiro, entender de onde vem o dinheiro e como funciona empreender.
Bom, a próxima pergunta seria: a cooperativa desperta o interesse dos alunos pelo mundo dos negócios e da inovação? De que maneira? Eu acredito que sim, porque quando a gente começa a empreender alguma coisa ou trabalhar com alguma coisa, a gente sempre começa a ter um olhar mais criativo. Tipo, volta e meia eu olho para alguma coisa e eu penso, nossa, isso seria legal a cooperativa vender. E a gente está sempre procurando coisas que atraem novos interesses. Acho que sim, porque o nosso grupo, por exemplo, tem cada pessoa tem algo que é melhor e vai dando ajuda para os outros e a gente acaba misturando tudo e as pessoas acabam gostando mais do que a outra fase, daí vai ajudando e vamos criando tendo mais ideias. Eu acho que sim, porque a gente sempre está inovando, a gente sempre está vendendo, então eu acho que isso influencia bastante quem trabalha com isso na cooperativa. Então, qual foi o projeto mais desafiador ou criativo que vocês já realizaram? Na nossa cooperativa, eu acho que o projeto assim mais desafiador para a gente fazer, para a gente realizar, foi o projeto do bullying, porque é um assunto muito importante que precisa ser tratado, mas é muito difícil falar desse assunto, porque a gente já tentou de vários jeitos fazer com que as pessoas se abram para falar, para relatar os casos de bullying, mas as pessoas muitas vezes têm medo, vergonha, então isso é muito difícil a gente fazer uma coisa que as pessoas comprem a ideia e falem. Então, eu acho que esse foi o nosso projeto mais desafiador, que a gente ainda continua tentando fazer, achar outras maneiras de conseguir lidar com esse assunto. O nosso projeto mais criativo foi o Recreio Estendido, que todas as turmas acabaram se interessando, né, que seriam do segundo recreio, acabaram querendo participar da cooperativa por conta disso também. E eu acho que esse foi o maior projeto. O projeto mais desafiador para nossa cooperativa foi quando a gente foi visitar as pessoas que sofreram com as enchentes, por causa que é um assunto muito difícil deles falar. Muitos acabaram chorando por causa que perderam as coisas que tinham. Então, esse é o projeto assim considerado mais desafiador para nossa cooperativa. E a última pergunta que a gente tem é: que mensagem vocês deixariam para os outros jovens que desejam empreender e fazer a diferença em sua comunidade? Eu acho que o mais importante é começar, é tentar começar por uma coisa pequena, aí talvez ir aumentando, e se a gente olhar com um olhar mais cuidadoso, a gente percebe coisas que fariam diferença na nossa escola e na nossa comunidade. E eu acho que o mais importante é começar a cooperar e participar da cooperativa Menativa. É bem importante falar suas ideias sem pensar no que os outros vão falar, no que os outros vão pensar, e também participar da nossa cooperativa Coopermonte. Eu acho que se você quiser empreender, você tem que saber liderar, saber cuidar do seu dinheiro, saber vender. Então, tentar dar uma estudada antes de empreender e depois só começar e terminar na hora que você quiser. A mensagem que eu deixaria é que tentem empreender, por causa que todas as pessoas que estão lá no topo do empreendedorismo também começaram pequeno, né? E a gente também convida a nossos espectadores que venham para todas as nossas cooperativas escolares. Então, chegamos ao fim do nosso podcast. Agradecemos a presença dos nossos convidados e todos que acompanharam. Também agradecemos a Kátia Gaspari, que nos emprestou a mesa. E esperamos que essa conversa tenha mostrado como o cooperativismo escolar ele pode desenvolver a liderança, a responsabilidade de empreendedorismo e a cidadania. Então, até o próximo episódio. Tchau!